Beleza. Tá gravando a aula aí, depois os alunos vão poder acessar. Bom, a revisão vai ser o seguinte, vai ser a revisão sobre gases, tá? Bom, primeiro o que eu vou usar aqui? Eu vou usar vou apresentar a tela inteira. Eu vou usar um simulador do FET. Tá dando para ver o simulador aí? Tá dando para ver. Tá, beleza. Bom, aqui é o seguinte, cara, o que eu vou fazer? Isso aqui é como se fosse uma panela de pressão. Então a gente já viu alguma coisa sobre isso, né? Eu tenho duas moléculas de um gás aqui dentro, eu vou colocar mais, né? Eu vou fechar essa tampa. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um recipiente fechado, certo? E eu posso colocar gás aqui dentro. Então eu tenho duas moléculas de gás aqui. Essas duas moléculas de gás aqui estão exercendo uma certa pressão aqui que não dá nem para ver, nem aparece aqui nesse marcador de pressão, certo? Eu tenho a temperatura aqui de 4 Kelvin, também uma temperatura baixíssima. Então significa que eu tenho essas duas moléculas de gás aqui, interação entre uma molécula e outra, cara, praticamente não existe. Pode existir? Pode, mas é muito raro. Então ela está acontecendo o quê? Está acontecendo choque nas paredes. Se eu tenho choque nas paredes do recipiente, o recipiente aqui está fechado, existe uma certa pressão aqui, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai mexendo em algumas grandezas aqui e ver o que vai acontecer. Bom, se eu aumentar a temperatura desse gás, que só tem duas moléculas aqui, eu vou perceber um aumento de pressão, se eu aumentar a temperatura. Por quê? Porque elas vão se chocar com uma força um pouquinho maior aqui nas paredes do recipiente. Por quê? Porque a temperatura, né, ela ocasiona uma agitação molecular maior. Então eu coloco energia, eu aumento a energia cinética das moléculas, tanto de rotação como de translação, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar essas duas moléculas aí e vou aumentar a temperatura. Vou colocar fogo aqui embaixo da panela de pressão. A temperatura está aumentando, para 10, 12, 14, 15, 19, 20 Kelvin, e aí vai. Percebo que a energia cinética dessas moléculas já está aumentando, certo? Alguém está ouvindo? Estamos ouvindo. Ó, já houve o choque entre uma molécula e outra, vocês perceberam? Sim? Então, olha só, o que aconteceu com a pressão? Dá uma olhada no reloginho da pressão, está indo para 17, 0,25, 0,30, 0,36, 0,5, veja bem, só que lógico, eu fui para 14.711 Kelvin aqui, a temperatura é absurda. Mas eu percebo aqui que essas duas moléculas que estão aqui dentro, elas já conseguem exercer uma pressão aqui, eu já tenho uma marcação de pressão. Tudo bem? Beleza. Vamos diminuir essa temperatura aqui, uma temperatura ambiente, para a gente ter noção. Temperatura ambiente seria mais ou menos aí vamos colocar 300 Kelvin, que dá 27 graus Celsius. Então, eu vou baixar a temperatura para mais ou menos uns 300 Kelvin aí, tá? Para a gente entender, e eu vou colocar Peraí, passou? Tá, não. Tá aqui... 270 e poucos... 285... Tá. 302 Kelvin, dá aproximadamente 27 graus Celsius. Beleza? Que é uma temperatura que a gente conhece, temperatura normal. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco mais de molécula dentro dessa parada aí, tá? Isso aqui a gente pode pensar como um pneu de bicicleta, ou, sei lá, se eu pegar um pneu de bicicleta aqui e colocar ar dentro, o que você espera que aconteça? Você espera que a pressão do pneu aumente, sim? Então veja bem, vamos colocar um pouco mais de molécula aqui.
Beleza. Ó, a pressão aqui já foi para 0,20 por 0,2. Por quê? Eu só coloquei molécula do gás aqui dentro. Eu não mexi na temperatura, eu não mexi em nada, não mexi no volume aqui, entendeu? Eu só coloquei molécula aí dentro. Então agora começa o nosso estudo. Vou colocar essa quantidade de molécula, eu não vou mexer mais agora. Tá? Então coloquei uma quantidade de molécula aqui. Já percebi que a pressão foi para 0,2 aqui no marcador de pressão. Então é como se fosse uma panela de pressão aqui, né? Coloquei um número maior de moléculas e a gente vai fazer o seguinte: a gente vai trabalhar com as variáveis de um gás, certo? Pressão, volume e temperatura, que são as variáveis de um gás, certo? E a gente vai analisar o que vai acontecer aí, tá? Aqui eu tenho um parâmetro que eu posso colocar constante. Por exemplo, fixar o volume, para o volume não aumentar, igual uma panela de pressão, por exemplo. Fixar a temperatura, eu posso tentar manter a mesma temperatura. Lógico, eu vou ter que, às vezes, se aumentar a temperatura aqui, vai ter que perder para o ambiente. Pressão, eu posso manter a pressão, tentar manter a pressão também. Que são aquelas relações que a gente fez lá, do pressão, volume, temperatura inicial, pressão, volume, temperatura final. A gente já viu isso. E aí, depois, quando eu isolo uma, eu tenho os tipos de transformações. Transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica, que é com o volume constante. Isobárica, pressão constante. E isotérmica, temperatura constante. Beleza? Então, vamos lá. Então, número fixo de moléculas aqui dentro de gás, não vou colocar mais, não vou retirar, e vou mexer com as grandezas. Vamos supor que eu aumente a temperatura, isso daqui. Tá? Deixa eu colocar uma régua aqui para eu... Régua. Tá, beleza. Estão conseguindo visualizar aí, né? Sim. Beleza. Estou muito quieto. Tá. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou cuidar aqui onde é que está mais ou menos esse volume aqui. Está mais ou menos no... Deixa eu abrir ele um pouquinho para eu deixar mais ou menos certo aqui para eu voltar depois. Então tá aqui mais ou menos no 3 aqui. Tá. Beleza. Pressão 0,18 e tal. Se eu aumentar a temperatura, o que vocês esperam que aconteça? Alguém poderia falar? Aumente a pressão. Aumenta a pressão. Sim. Por que aumenta a pressão? Porque vai ter menos espaço para as moléculas se espalharem, elas vão se colidir mais. Se chocar com as paredes, Isso. Uma com as outras. Muito bem, beleza. Então vamos ver aqui. Vou fazer o seguinte, vou aumentando a temperatura aqui para ver. Vocês vão analisando a pressão ali do lado, então. Foi como você falou. O que aconteceu? Estou jogando a temperatura lá em cima. O que está acontecendo com a pressão? Aumenta. Está aumentando. Muito bem. Aumentando a temperatura. Bom, o que vai acontecer se eu continuar aumentando aqui? Beleza, a pressão está aumentando. O que aconteceu com a panela de pressão? Estourou. Exatamente. Meu medo de cozinhar feijão, hein? Rapaz. Muito bem, cara, mas para cozinhar feijão é o seguinte, cara, depois de um certo tempinho, você tem que ouvir o barulhinho de um pouco de pressão saindo lá de dentro, porque aquela válvula vai regular a pressão lá dentro. Chega um certo
limite de pressão, ela começa a subir aquela válvula e começa a escapar um pouco a pressão. Se você colocar lá e depois de um tempão você não perceber que está fazendo barulho, que está escapando um pouco, você vai ter que olhar aquilo porque vai dar problema, beleza? Beleza. Já entenderam aqui algumas coisas, né? Eu vou colocar novamente aqui número de moléculas. Qual que era a pressão? Alguém lembra qual que era a pressão antes? 0,18, é isso? Era por aí. Por aí, né? Tá, 0, só para eu saber mais ou menos o número de moléculas que tinha aqui. 0,18, era mais ou menos isso. Quantidade de gás que tinha aí dentro, 18, 0,2. Beleza. Bom, aumentei a temperatura, vocês perceberam que a pressão aumentou. Tudo bem? Bom, cara, nem precisaria fazer, mas tudo bem, vou fazer. Vou diminuir a temperatura, colocar gelo embaixo da panela de pressão, colocar embaixo da água lá. Diminuir a temperatura. O que vai acontecer? Diminuir a pressão. Diminuir a pressão. Diminuir a pressão, eu consigo abrir a panela. Eu não consigo abrir a panela de pressão enquanto tiver pressão dentro. Então, o medo da panela de pressão, cara, você não precisaria ter medo da panela de pressão se, é lógico, você não está com a válvula trancada. Porque depois que começou a pressão, ela está empurrando a panela para cima para estourar, tem uma borracha, e aí ela não vai abrir. Ela só vai abrir a partir do momento que eu diminuir a pressão lá dentro. Senão eu posso até tirar um ferrinho que tem, que prende lá a panela, a tampa lá, posso até tirar aquilo lá, que a panela de pressão ela não vai abrir. Não vai abrir porque tem pressão, ela está com uma pressão. Ela tem que diminuir a pressão para eu conseguir abrir, senão eu não consigo abrir. Bom, beleza. Diminuir a temperatura, a gente percebeu que diminuiu a pressão. Beleza. Tá. 45. Vamos voltar aqui a temperatura ambiente para a gente ter noção. Colocar nos 300 Kelvin, que vai dar 27 graus Celsius aproximadamente. Beleza, tá. 309 Kelvin. Bom, tudo bem. Agora é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o volume, tá? Ele está aqui em 3, mais ou menos. Aqui. Vocês estão enxergando essa barrinha em cima também ou não? Sim. Sim. Tá aqui mais ou menos em 3 aqui. Eu vou diminuir o volume. O que vocês esperam que aconteça? Aumente a pressão. Aumente a pressão. Por quê? Porque o volume é menor, as moléculas vão se chocar mais. Muito bem. Então vamos lá. Analisa a pressão. A pressão está aqui em 0,15, 14 e tal. Vou fazer o seguinte. Vamos diminuir o volume disso daqui. Tá. O que está acontecendo? Está aumentando só a pressão? Não, a temperatura também. Muito bem. Por que a temperatura está aumentando? O choque entre as moléculas causa uma temperatura. Exato. É isso? Exatamente. O choque, ela aumenta a agitação molecular, aumentou, eu percebo que a velocidade cinética dessas moléculas aumenta um pouco. Se a velocidade cinética de translação, de rotação aumentar, eu tenho um aumento de temperatura. Foi para 477, sem colocar energia térmica, sem colocar fogo, sem aumentar, sem colocar energia térmica. Vocês estão entendendo isso, né? Eu só diminui o volume e eu já posso ocasionar um aumento de temperatura diminuindo o volume. Devido a essa agitação molecular, a energia cinética aumenta. E a pressão aumenta também, beleza? Então, Sim. Entendido mais isso daí, tudo bem? Tudo bem. Tá, vamos voltar para aqui mais ou menos o volume de 3. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou para os tipos de transformações, ou seja, o volume constante. Eu vou colocar o volume constante aqui. Então, o que eu posso mexer? Aqui eu vou poder mexer só vou poder mexer na temperatura. Se eu aumentar a temperatura, a gente já conhece, a gente já respondeu isso. Vai aumentar a pressão. Tá. Tudo bem? Diretamente proporcional. Tá. Vamos diminuir a temperatura. Tá, vamos colocar nos 300, que é mais ou menos 27 graus Celsius. Tá, beleza. Agora eu vou prender o volume. Vou soltar o volume e vou prender a temperatura. É isotérmica, né? Isotérmica, se ela é isotérmica, eu posso mexer no volume. Se eu mexer no volume, a temperatura está aumentando ali, entendeu?
Só que, como eu estou falando que é isotérmica, ela vai baixar. O que está acontecendo? Aparece um gelinho aqui embaixo. Alguém está vendo? Olha aqui embaixo. O que será que significa esse gelinho se eu apertar aqui eu quero manter a pressão constante? Não entendi a pergunta. Olha só. Quando eu diminuo o volume, certo? A tendência era aumentar quem? Temperatura. A temperatura. Mas eu quero que ela fique constante. Está escrito aqui. Se eu quero manter a temperatura constante e diminuir o volume, a temperatura iria aumentar, certo? Mas o que acontece? Eu tenho que fazer o quê? Você aplica Tem que tirar a energia do sistema. Sim. Não tem jeito. Se eu apertar, aumenta a agitação molecular, vai aumentar a temperatura. Mas se eu quero que a temperatura fique constante, vai ter que sair energia do sistema. Porque senão eu não consigo isso. Entendido? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza. Sim. Tá, vamos para cá. Pressão. Pressão constante. Olha o que aconteceu. Eu não estou mexendo. Vocês perceberam ou não? Sim. Deixa eu tirar a pressão aqui. Vamos colocar que era a temperatura constante. Tá, vou voltar aqui para o 3. Não sou eu que vou mexer nisso daí. Eu só vou colocar que eu quero a pressão constante. Certo? Quando eu colocar que eu quero a pressão constante, o que acontece aqui? Não sou eu que estou mexendo nisso daí. O que acontece com o volume? Diminui. Ele tem que ficar variando, entendeu? Para eu manter essa pressão constante. Por quê? Essas moléculas, elas batem. Quando bate uma molécula, ou 3 moléculas aqui, quando bate 3 moléculas aqui, eu tenho um tipo de pressão. Aumenta a pressão. Então, quando há um número maior de choque de moléculas aqui, ele fica tentando regular isso para manter a pressão em 0,2 aqui. Entenderam ou não? Sim. Olha só, que interessante isso aqui. Porque de vez em quando bate 1 ou 2 só aqui, mas de vez em quando bate 5 ou 6 aqui, moléculas. Então o que acontece? Para eu manter uma pressão constante, eu tenho que, se está fixo isso daqui, entendeu? Tem o número de moléculas X aqui. Para manter essa pressão constante, eu tenho que variar o volume, certo? Então, se há um choque maior de moléculas, iria aumentar a pressão. Aí ele aumenta o volume para manter a pressão constante. Se há um choque menor de moléculas aqui, iria diminuir a pressão. Ele empurra para diminuir, então ele fica brigando. Esse carinha fica brigando aí para manter para organizar o volume em função da pressão que está. Tudo bem? Beleza? Beleza. Isso aqui foi uma prática, né? Uma prática virtual sobre as relações de pressão, volume e temperatura, que são as grandezas, as variáveis de um gás. A gente já conversou sobre isso. Tudo bem? Agora eu vou o seguinte. Agora vai acontecer o seguinte. Eu vou para um resumão aqui. Todo mundo está enxergando o resumão aqui ou não? Dá para enxergar. Dá pra ver de boa. Oi? Dá pra ver de boa. Dá de boa? Dá. Bom, estudo do caso. Isso daqui eu vou disponibilizar depois no Google Sala de Aula, vocês vão ter isso daqui. Isso daqui é um resumão, tá? Tem alguns exemplos de transformação. Eu vou resolver o primeiro de cada bateria aqui, tá? Aqui a gente vai encontrar o estudo dos gases, aqui eu vou estar falando, comentando isso daqui, tá? A temperatura, volume e pressão, tá? Aqui também eu vou estar comentando um pouquinho sobre isso daqui, e aí a gente vai para os tipos de transformação aqui, tá? Transformação, as 3 lá, isotérmica, isobárica, isotérmica, isobárica e a isovolumétrica, beleza? Bom, aqui vai estar o estudo dos gases, a gente já viu um pouco sobre isso, vocês vão fazer a leitura com calma depois, tá? A transformação isotérmica, significa transformação isotérmica, com a temperatura constante, certo? Temperatura constante. Se a temperatura é constante, bom, vamos lá. Eu vou colocar a equação aqui, que a gente vai lembrar, que é a equação geral
das transformações gasosas. Significa P1 vezes V1 sobre T1. Pressão 1, volume 1 e temperatura 1. Seriam antes da transformação. Tudo bem? Depois da transformação, P2 vezes... Opa. Vou apagar isso aqui porque não deu espaço ali. Eu vou colocar do lado direito. Vocês estão conseguindo visualizar isso que eu estou fazendo com a caneta? Sim? Sim, meus queridos? Sim. Ah, beleza. Tá. Vou colocar aqui. Deixa eu voltar com a caneta. P1, V1, T1. P2, V2, T2. Então, essa é a relação das transformações que a gente já viu. Pressão 1, volume 1, temperatura 1, antes da transformação. Pressão 2, volume 2 e temperatura 2 depois da transformação. Se ela é isotérmica, o que vai acontecer? Isotérmica, isos é igual, térmica é temperatura. Então, temperatura igual. Se eu tenho um valor de matemática aqui e aqui, e esses valores são iguais em matemática na minha equação, eles podem ser simplificados. Divido pelo mesmo valor, que é o valor dele, e ele acaba ficando 1 na temperatura 1 e 1 na temperatura 2. É o chamado cortar do professor de matemática. Sobrou o quê? Da equação. Se ela é isotérmica, então vai sobrar. Desculpa. Irmão. Tá, caneta. Vai sobrar P1, V1, P2, desculpa. Água. P1, V1, P2, V2. Beleza. E assim, a gente vai vocês vão estar lendo aí, a gente já viu essa aula, então como é uma revisão, eu vou ter que ir lá para os exercícios. Se eu tenho a pressão constante, vai acontecer o mesmo esquema, só que vai desaparecer o P1 e o P2. E se eu tenho volume constante, vai ser o mesmo processo, só que vai desaparecer o V1 e o V2. Beleza? Bom, vamos lá para os exercícios. Aqui depois vocês vão dar uma olhada nessa aula aí, tá? Os gráficos também, a gente vai dar uma analisada nesses gráficos e vamos para os exercícios aqui. Beleza, vamos pegar esse primeiro exercício aqui. Certo? Bom, primeiro exercício. Deixa eu colocar no modo de escrita aqui. Tá, um cilindro com êmbolo móvel contém 100 ml. 100 ml vai ser o quê? Volume. Vai ser volume 1 de CO2. A 1 atm. ATM vai ser o quê? ATM vai ser o quê? Pressão. Pressão 1. Tem alguém assistindo ou está todo mundo dormindo? Estamos assistindo. P1, pressão 1, mantendo a temperatura constante. Importante isso aqui, ó, tá? Vou marcar aqui, ó, mantendo a temperatura constante. O que significa isso? Que é uma transformação isotérmica, certo? E ele fala, se quisermos que o volume diminua para 25, deixa eu apagar isso aqui porque a gente não está conseguindo ler aqui. Se quisermos que o volume diminua para 25 ml, vai ser volume 2. Se vocês fossem chutar, veja bem, o volume era 100 ml. Não é chutar, é escolher uma das alternativas, mas de maneira consciente, tá? Chutar em direção ao gol, não em direção à lateral. Consegui, no mínimo, um escanteio. O cilindro, se ele tem 100 ml de volume 1 e a pressão de 1 atm, se eu diminuir o volume, o que você espera que vai acontecer com a pressão? Aumente. Muito bem.
Você ia marcar, é lógico, aqui você ia marcar a letra D e a E? Não. Não, exatamente. Muito bem. Então, já não marquei. Como é uma relação direta, cara, não precisa nem fazer conta, velho. Se foi 1/4, não é 1/4? De 100 para 25. Se é 1/4 e é uma relação direta, vai ser quanto? 4. 4. Não deveria nem fazer conta, velho. Se você entendeu a relação que eu fiz lá, entendeu a minha aula, entendeu o conceito, rapaz, tá fácil, né? Você consegue determinar isso daí. Professor, não consigo ter esse pensamento aí, não sei o quê. Bom, você vai ter que recorrer à equação, né, filho? Então, qual é a equação? P1 vezes P1 igual a P2 vezes V2, certo? Pressão 1. A pressão 1 eu tenho aqui. Onde é que tá? Aqui, marcador. A pressão 1 eu tenho 1 atm. Volume 1. Eu tenho o primeiro volume aqui, que é 100. Igual. Pressão 2. A pressão 2 eu não tenho. E o volume 2? O volume 2 tá aqui. Eu quero que o volume 2 vá para 25 ml. Bom, o que vai acontecer aqui? Esse 100 vezes 1 dá 100. P2 vezes 25 dá 25 P2. E aí, uma matemática rápida, porque eu não vou ficar perdendo muito tempo nessa matemática aqui, né? Vocês vão ter que estudar matemática. Para eu isolar essa incógnita, que é o P2, eu tenho multiplicação, ou seja, pensando um pouco também nisso aqui, o único valor que eu posso colocar no lugar de P2 e que satisfaz a equação é 4, porque 4 vezes 25, né? 4 vezes 25 dá quanto? 100, então isso seria 4. Como é que eu descubro? O inverso da multiplicação é o quê? Divisão. Então, eu divido isso, 25. E aí eu vou ter o valor de, se eu dividir 100 dividido por 25, eu tenho o valor de quanto? 4. Tudo bem? Entendido. Fechou essa aí? Sim. Vamos lá para a próxima. Tá, aqui esses exercícios vão ter que resolver tudo depois, tá, galera? Ó, depois da minha aula, isso aqui eu vou colocar aí no Google Sala de Aula. Uma tarefa? Não é aquela tarefa lá, não. Isso aqui vai ser um documento em PDF. Tá. Isso aqui não é, tipo, valendo nota. Valendo nota vai ser outro depois. Bom, aqui ele fala da isobárica. Isobárica é pressão constante, tá? Então, deixa eu colocar no modo de... Tá. Pressão constante. Então, se a pressão é constante, o que eu vou ter? Eu vou ter da equação V1, V2, T2. Beleza? O que vocês lembram? A gente já trabalhou. Estou fazendo isso aqui como uma revisão, porque para a gente seguir aí não dá problema para o aluno que não entendeu ainda, tá? Esse processo aí. Eu tenho que fazer essa revisão. Tem jeito. Então vamos lá. Vamos para o primeiro exercício aqui dessa relação. Ó, a equação está aí, né? A relação no gráfico está aí. Depois, com calma, a gente vai trabalhar essas relações nos gráficos aí, né? Para a gente entender lá o processo de Carnot, tá? Então vamos lá. Vamos para esse exercício aqui. Esse exercício aqui é o seguinte. Vou colocar no modo de revisão. Eu vou usar marcador de texto que é melhor. Um recipiente com capacidade para 100 litros. 100 litros é o quê? Que grandeza que representa? Volume. Então vai ser o meu volume 1. Tem um gás com temperatura de 27 graus Celsius. 27 graus Celsius vai ser o quê? Temperatura 1. Eu vou poder colocar em graus Celsius? Não, tem que transformar para Kelvin. Cara, não tem jeito, velho. Termodinâmica não tem jeito. Eu tenho que transformar para Kelvin. Como é que faz? É fácil, é só somar 270 e o quê? 3. Mas o valor. Tudo bem? Então vamos lá. Somando isso daqui, vai dar quanto? 300. Lembra que eu estava falando que 300 Kelvin ali era 27 graus Celsius? Sim? Uhum. Beleza. Vamos continuar a leitura do exercício.
Esse recipiente é aquecido até uma temperatura de 87 graus Celsius. Isso daqui também eu vou ter que... Isso daqui também eu vou ter que transformar para Kelvin. Mais 273. Vai dar um valor de quanto? 300, Quanto? 360, eu acho. Cadê ele? Cadê ele? Sumiu. Aqui, estão visualizando? Sim. Ah. Tá, beleza. Quanto que você falou? 360. 360? 60. Beleza. Tá, 360 Kelvin. Deixa eu colocar no modo de emissão aqui. Tá. Então ele dá 360 Kelvin. Tudo bem? Então vamos para a equação. Bom, se for chutar para o gol, para conseguir no mínimo um... Deixa eu ver, a gente tem que concluir a leitura aqui, né? Mantendo-se constante a pressão. O que acontece aqui? Eu tenho que prestar atenção nisso aqui. Pressão constante, ela é isobárica, certo? Ele quer saber o volume ocupado a 87 graus Celsius. O que vai acontecer aqui? A temperatura era 27, aumentou a temperatura. Se eu quero manter a pressão constante, o que eu percebi lá? O volume diminui. Diminui? Não, o volume aumenta. Não. E agora? Calma. Ó, o volume era 100. Eu quero saber o que vai acontecer com o volume. Aumentou a temperatura. Eu quero manter a pressão constante. O volume vai aumentar ou vai diminuir? Piazada, fala aí também. Vamos, Piazada. Todo mundo só eu respondo. Vai aumentar, velho. Vai o quê? Eu acho que vai aumentar. Aumentar. E daí vai haver um choque maior nas paredes. Lembra que eu estava mostrando lá no simulador? Se eu quero manter a pressão constante, vai começar um choque maior. O que vai acontecer? Ele vai ter que afastar, ele vai ter que aumentar o volume. Então vamos lá. Como é que vai ficar isso daqui? Vamos trabalhar com a equação, certo? Qual é a equação? Se a pressão é constante, não tem pressão. Vai ficar o quê? Opa, desculpa. Vai ficar, qual é a equação? Sem a pressão. Vai ficar volume 1 sobre volume 1 sobre temperatura 1, certo? Volume 2 sobre temperatura 2. Qual que é o volume 1? 100. Qual que é a temperatura 1? 27. 27, que eu não vou colocar 27. 300. Qual que é o volume 2? Eu quero descobrir. Qual que é a temperatura 2? 360. Muito bem. Aqui, matemática, se eu dividir os dois números por 100, vai ficar quanto aqui? 1/3. 1/3. E aí eu tenho volume 2 sobre... Tá. O 1/3, o que vai acontecer? Onde é que tá aqui? Eu me perdi agora. Seu microfone deu uma abafada, professor. Meu microfone? Tá, voltou normal? Voltou. Voltou? Tá, continuando aqui. É porque saiu aqui da minha tela, eu não consegui ver não consegui mais ver o que está acontecendo aqui. Tá, deixa eu organizar ele aqui.
Tá. Agora eu tô conseguindo ver. Tá tudo beleza aí? Tá. Tá, beleza. Então, aqui vai ser agora, para eu continuar aqui, 360. Regrinha de 3 aqui, né? 360 dividido por 3. E, ó, o volume vai ter que diminuir. Por que vai ter que diminuir? Para eu manter a pressão constante. Está aumentando? Nesse caso aí o volume vai aumentar. Não diminuir. Vai ficar 120? Dá 120. Desculpa, eu tô ato falho. A gente já tinha conversado, eu já tinha falado que o volume ia o quê? Aumentar. O volume ia aumentar. Eu teria que voltar, o carinha teria que ir lá no simulador, o carinha teria que afastar um pouco, né? Para manter a pressão. Foi o que a gente viu lá no simulador. Tá? Então, o volume 2 aqui, 360 dividido por 3 vai dar quanto? 120. Muito bem. 120. O volume aumentou. 100 litros foi para 120. Tudo bem? De boa. De boa. Vamos lá para o próximo. E, agora, o outro tipo de transformação, no gráfico depois a gente vai dar uma analisada, vocês vão olhar aí. Bom, vamos para esse exercício aqui agora. Tá? Um recipiente fechado. Vou colocar para o modo de edição aqui. Tá. Um recipiente fechado contém hidrogênio a temperatura de 30 graus Celsius. Vocês conseguem visualizar quando eu passo o marcador de texto? Sim. Aparece. Tá. A temperatura de 30 graus Celsius e pressão de 606 milímetros de mercúrio, mmHg. Beleza? Então vamos lá, vamos ver que grandezas são essas. Essa aqui é a temperatura, tá? Temperatura 1. Tá, temperatura 1. Temperatura 1, que é esse 30 graus Celsius, mas tem que passar para Kelvin, certo? Então, temperatura 1 é 30 mais 273. Quanto vai dar isso? 303. 303. Muito bem. 303 Kelvin. A pressão a gente pode deixar. Se a pressão está no mesmo aqui, a alternativa eu percebo que a pressão está em milímetro de Hg também. Então, de buena. Então, eu não vou precisar mexer. A pressão, essa pressão aqui vai ser a pressão 1. Tá? Continuando no exercício, a pressão exercida, ele quer saber a pressão exercida, P2. Quando se eleva a temperatura para 47 graus Celsius. 47 graus Celsius, alguém já calculou aí? Quanto vai dar? 310. Não, 320. 320. Beleza. Que isso? Velho, quem que tá com música de funk aí é pra quebrar, né? Física, cara. Eu desconfio de um já, mano. Inteiro dando uma aula, tem que alguém colocar uma música de funk aí, mano. Putz. É foda, bicho. Tá. Olha, eu não vou falar que é foda, porque foda é palavrão. No meio da aula não dá pra falar. Oh, desculpe. Perdão. Daqui tá sendo gravado, filho. Meu Deus. Então é assim, ó. O que vai acontecer aqui? Vamos, se fosse pra chutar pro gol, do lado do gol, conseguir no mínimo um escanteio. Bom, vamos lá. O que eu posso perceber disso daí? Se a temperatura... Ó, eu quero que... Quem que fique constante? Ninguém? Sem variar o volume. Opa, a gente não tinha terminado de ler o exercício aqui, ó. Sem variar o volume. Sem variar o volume é uma isovolumétrica, tá? Então, se o volume está constante, essa é fácil, né? Se o volume está constante e eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer com a pressão? Vai aumentar, beleza. Eu não poderia chutar deixa eu ver, eu não poderia chutar. Quase que eu não poderia chutar aí.
Olha só. Nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira eu não poderia chutar, sim? Sim. Se eu estiver chutando pro lado do gol, para tentar no mínimo um escanteio, né, velho? Porque se eu marcar uma dessas aqui, eu tô chutando pra lateral e querendo que aconteça o gol, né, velho? Não dá. A, B e C não dá para marcar. Analisando um pouco, vendo a minha aula lá no simulador, não dá para marcar. Bom, então vamos lá, vamos para a equação. Qual é a equação que eu vou usar? A da pressão 1, volume 1, temperatura 1, pressão 2, volume 2, temperatura 2, mas sem qual grandeza? O volume. Então vai ficar como? P1, 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 P2, P2. Concordam? Sim. Estão me ouvindo ou não? Sim. Tá. Pressão 1. Então a pressão 1 eu tenho aqui, que é 606. Temperatura 1 eu tenho, que é 303. Olha o que o exercício fez aqui, tá vendo? Isso aqui, ó, o vestibular faz isso, ó, 606 e 303 embaixo. Que bonito, né? Pressão 2, que eu quero saber. E a temperatura 2 quanto que é? 320. Certo? Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? 606 e o 303 vai dar quanto aqui? Dá 2. 2. 2. P2, 320. 320 vai fazer o que aqui? Multiplicar. 2 vezes 320 vai dar quanto? 640. 640, alternativa aí. Beleza, gurizada? Sim ou não? Sim. Sim. Eu vou aqui, deixa eu ver onde é que eu estou. Tá, eu vou gravar isso daí e vou mandar para vocês depois. Estão vendo a minha cara bonita ou não? Vendo? É claro. Um professor bonito desse aí, cara, como é que você não vai gostar da aula, né, velho? Você tá vendo uma cara. Fala a verdade. O cara é bonito, cara. Não adianta, velho. Professor bonito é outra história. O aluno já gosta da aula só pela aparência do professor, velho. Acordei cedo só pra ver. Viu? Então é assim, ó. Vai estar rolando a nossa aula no horário certo, entendeu? E agora vem a lista de exercícios. Na semana que vem, ou se a gente tiver um tempo para fazer mais uma aula ao vivo, assim, eu vou propor em tempo real uma atividade no formulário lá, sabe o que é, né? Sim. E aí vocês vão fazer e eu vou estar vendo os resultados de vocês, mas não identifiquem ao aluno. Eu vou estar vendo o resultado de vocês e comentando em tempo real, já retomando o conteúdo, já fazendo a recuperação de conteúdos. E depois a recuperação de nota, tá? Oi? Os outros exercícios que você já passou, eles estão valendo nota? Então, eles estão valendo nota, cara. Só que, ó, o que aconteceu? Eu refiz, vocês vão ter que refazer aqueles testes lá, e tem um probleminha que pode acontecer aí depois. Vocês vão ter que estar logado com @CEP, escola. E se não der, falar, não tem permissão, você vai ter que ir no teu buscador, tipo no Chrome lá, que o teu celular, quando você clica para abrir o formulário, ele não abre pelo Google Sala de Aula, ele vai buscar um navegador de internet, que é o Chrome, por exemplo, entendeu? E aí o que você vai fazer? Você vai lá no Chrome, digita alguma coisa, eu vou colocar um tutorialzinho para todo mundo, digita alguma coisa lá, Mundial do Palmeiras, beleza? Que tem, tá? 1951. Mundial do Palmeiras. Tem sim. Aí você escreve Mundial do Palmeiras e daí vai rolando ali onde ele vai aparecer as notícias sobre o Mundial do Palmeiras, vai rolando. Lá embaixo tem a opção de você fixar um e-mail lá. Às vezes vai estar o teu e-mail do Facebook lá e ele impede você de entrar. Você vai ter que clicar lá. Clica, faz esse processo, você faz. Já pega no buscador do teu celular, já digita alguma coisa, vai rolando lá embaixo. Se não tiver nenhum e-mail, você coloca adicionar e-mail e adiciona do @escola. Aí não vai mais dar problema. Não vai mais dar problema para você abrir documento nenhum.
Porque, e aí é melhor porque vai estar registrando a tua presença lá, beleza? Beleza. Então, entendido, Piazada, até a próxima aula. Gostei muito de dar aula com você. Como é que foi a aula? Foi boa? Foi boa a aula. Pela primeira vez foi boa. Deu para Foi entender certinho ali o processo ou não? Deu. Entendeu? Então agora eu vou postar esse documento lá, nesse documento aqui, com a lista de exercícios e tal, em PDF, e vocês vão realizar os exercícios. Depois eu vou propor uma avaliação lá no formulário do Google para vocês responderem valendo nota daí, beleza? Ok. Beleza. Falou, pesado. Abraço, tudo de bom. Abraço. Estudem. Tá bom. Tchau. Falou. Tchau.